Tudo o que você está vivendo agora já está construindo o seu futuro. Mas o problema é que a maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde. O futuro não chega de repente, ele se forma em silêncio, e cada pequena escolha deixa uma marca invisível. A questão é, você está construindo liberdade ou sofrimento? Porque o que parece pequeno hoje pode ser gigantesco amanhã. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe esse processo acontecendo. Existe um padrão invisível guiando a vida de quase todo mundo. Um ciclo de decisões automáticas repetidas todos os dias. E é exatamente isso que prende o futuro de milhões de pessoas. Mas e se tudo isso puder ser quebrado agora? O primeiro passo não é mudar sua vida inteira, é perceber o que você está repetindo sem pensar. Porque o que você repete hoje se transforma no que você se torna. E hábitos não parecem perigosos até mostrarem suas consequências. Tudo começa pequeno, quase imperceptível. Mas o tempo amplifica tudo. O que você ignora hoje cresce em silêncio. E um dia deixa de ser ignorável. Esse é o ponto onde muitas pessoas percebem. Tarde demais. Mas o que separa quem sofre de quem evita isso? Consciência. A capacidade de enxergar antes que aconteça. Porque o futuro não é um mistério, ele é uma consequência previsível. Se você repetir os mesmos padrões, vai chegar exatamente no mesmo lugar. Mas existe uma forma de quebrar isso, e ela começa com algo simples: interromper o automático. Parar e observar, porque é nesse espaço que tudo muda. A maioria das pessoas nunca para de verdade. Elas apenas trocam um padrão por outro. Sem perceber, continuam presas. E o tempo continua passando, sem esperar ninguém se preparar. É por isso que o futuro assusta, não por ser desconhecido, mas por ser ignorado. E se você pudesse ver o seu futuro agora? Sem filtros, sem ilusões, apenas o resultado das suas escolhas atuais. Você reconheceria o que está construindo? Ou ficaria surpreso com o resultado? A verdade é que ninguém muda por acaso. Mudança exige ruptura, e ruptura é desconfortável, mas é o único caminho real. Porque continuar igual também tem um preço. Tudo o que você faz hoje tem um custo invisível, e esse custo quase nunca aparece na hora. Ele se acumula, silenciosamente, até se tornar impossível de ignorar. Isso acontece com seu tempo, com sua energia e, principalmente, com sua atenção. A sua atenção é o recurso mais valioso que você tem e também o mais disputado. Se você não controla isso, alguém controla por você. E isso define seu futuro mais do que você imagina. Porque onde sua atenção vai, sua vida segue. Agora pense, para onde você está olhando todos os dias? E o que isso está construindo? O futuro não é criado em grandes momentos, mas nas pequenas decisões repetidas. E é exatamente aí que tudo se define. Existe um momento na vida em que não dá mais para voltar, e tudo que resta é lidar com as consequências. Esse momento chega para todos. A diferença é quando você percebe. Porque existe algo que quase ninguém te contou. Você não está indo em direção ao futuro. O futuro está vindo em sua direção. E ele não vai parar. A única coisa que você pode fazer é decidir quem você será quando ele chegar. E essa decisão não acontece amanhã. Ela acontece agora. Neste exato momento. Na próxima escolha que você fizer. No próximo passo que você der. Porque no final, o futuro nunca foi sobre sorte. Sempre foi sobre direção. E você ainda pode escolher. Antes que seja tarde. Talvez você esteja esperando o momento certo, mas ele nunca chega. Porque o momento certo não existe. O que existe é decisão. E toda decisão muda uma direção, mesmo que você não perceba na hora. É assim que futuros são criados. Não em um dia, mas em todos eles. E quando você finalmente perceber, vai entender que tudo começou muito antes, neste exato momento, onde tudo ainda pode mudar. O tempo é o único recurso que você não recupera. E mesmo assim, é o mais desperdiçado. Porque ele não faz barulho quando vai embora. Ele simplesmente passa. E quando você percebe, já não é mais o mesmo lugar. Isso também acontece com dinheiro. Pequenas decisões, grandes impactos. E quase ninguém percebe enquanto acontece.
até o resultado aparecer. Mas existe algo ainda mais importante que tempo e dinheiro: sua mente. O lugar onde tudo começa e também onde tudo pode se perder. Se você não cuida do que entra nela, você perde o controle do que sai. E isso define suas decisões. E suas decisões definem sua vida. Não existe acaso nisso. Existe padrão. E padrões podem ser alterados, mas isso exige consciência constante e disciplina diária. Porque o futuro não cobra aviso, ele cobra preparo. A maioria das pessoas só muda quando é forçada, quando a dor se torna maior que a ignorância. Mas nesse ponto, o custo já está alto e muitas vezes irreversível. Mas você ainda está antes desse ponto. E isso muda tudo, porque agora você pode escolher diferente. Pode interromper padrões antigos e criar novos caminhos. Mas isso exige uma coisa: coragem. A coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é confortável, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o que você faz no silêncio ecoa no seu futuro. Nada muda de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora. Primeiro pensamento, depois decisão, depois ação e então resultado. Simples, mas não fácil, e é por isso que poucos fazem. Mas são esses poucos que constroem futuros diferentes. O problema não é saber o que fazer. A maioria das pessoas sabe. O problema é fazer consistentemente. Porque consistência não é sobre motivação, é sobre compromisso. E compromisso não depende de vontade, depende de decisão. Uma decisão que você renova todos os dias, mesmo quando não tem resultado imediato. Porque é aí que a maioria desiste. Mas o resultado já está acontecendo, mesmo que você não veja. Crescimento invisível ainda é crescimento. E é isso que constrói o futuro real, não o que aparece rápido, mas o que permanece. Agora, olha para a sua vida. O que você está construindo de verdade? Algo que dura ou algo que desmorona? No final, tudo se resume a isso: escolhas repetidas, direção constante e consciência. Porque quem entende isso não sofre no futuro. Ele constrói, com intenção. Todos os dias, antes que seja tarde. Tudo que você evita hoje volta amanhã, e geralmente mais forte. Problemas ignorados não desaparecem, eles se acumulam e ocupam espaço na sua vida, até não sobrar espaço para avançar. Mas existe uma escolha simples: enfrentar agora ou sofrer depois. E essa escolha se repete todos os dias, nas pequenas coisas, nas decisões silenciosas, nos momentos que ninguém vê. É ali que o futuro muda. Não em grandes promessas, mas em ações consistentes. Agora você sabe o que precisa ser feito. A única pergunta é: você vai fazer?